Olá a todos e todas. Este vídeo corresponde à avaliação parcial do componente curricular A Poesia e a Narrativa de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesp. Eu me chamo Juan Carlos Gonçalves Coelho, sou da turma de Letras 2017 e eu irei fazer uma breve exposição sobre o romance Eram Seis Assinalados de Linda Nocelina, com uma análise com base nos conceitos de Arnaldo Franco Júnior no texto Operadores de Leitura da Narrativa. Para iniciar a exposição, aqui a gente tem uma citação do início do romance. Irene, Irene, como hoje lhe parece imensa e estranha a cidade à beira daquele rio tão teu amigo nos tempos da sua pureza. Agora o rio só passava, corria descuidado, fazendo ouvidos moucos. O rio era apenas uma testemunha. A história vai falar sobre. Na verdade, começando do início, esse romance ele faz parte de uma trilogia que conta a vida de uma moça chamada Irene, que é de uma cidade pequena chamada Itaiara, e ela se muda para Belém. Na verdade, os seus pais a enviam até Belém para que ela estude no internato, e nesse livro ela retorna à cidade. Então, são três romances. O primeiro é Menina que Vem do Itaiara, que conta a parte da infância dela. O segundo, Estrada do Tempo Foi, que é a vida de Irene na Belém e no internato. E agora, finalizando, Eram Seis Assinalados, que conta a trajetória de Irene retornando para Itaiara, né? A cidade natal dela, localizada no interior do estado do Pará. E em meio a essas complicações, em meio a esse contexto, a Irene acaba tendo algumas complicações. Na verdade, ela volta com bastante prestígio à cidade e ela vê todo esse prestígio desaparecer a partir do momento em que os moradores começam a comentar sobre um envolvimento de Irene com um padre, chamado Padre Enzo. Sobre o contexto histórico da obra, ela foi publicada em 1994, né? Nesse ano foi ano de eleição presidencial aqui no Brasil. Essa eleição elegeu Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Também foi o ano de implementação do Plano Real. Inclusive, no texto a gente não tem marcas claras sobre o tempo cronológico, né, em que se passa aquela história, mas a gente tem uma referência, né, ao salário da Irene como sendo falhando a memória agora é o termo, nossa, em cruzeiros, e não é real. Então a gente pode entender que se passa antes da implementação do Plano Real, né? Então, é anterior a 1994, talvez. Nesse ano também aconteceu a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também é conhecida como a Convenção de Belém do Pará. Foi uma convenção, acredito, se não me falha a memória, de reunião de mulheres, especialmente da Sul-América, né? Da América do Sul, perdão, na qual foram debatidas questões sobre a violência contra a mulher, né? Foi um acordo feito sobre temas relacionados à violência à mulher, em especial à violência sexual. Falando um pouco sobre Linda Nocelina, né, nas breves informações que a gente encontra sobre ela na internet, eu acabei tendo que recorrer à Wikipédia, pois não tinha uma fonte biográfica, né, um pouco mais precisa. As demais fontes biográficas que eu encontrei dela comentavam sobre sua vida como similar à de algumas personagens que ela colocava em seus romances. Como é o caso da Irene, que aqui a gente pode ver que ela tem algumas semelhanças, né? A Linda Nocelina nasceu em 21 de outubro de 1917
em Castanhal, no estado do Pará. Ela estudou em colégio interno, né? O Colégio Santo Antônio, em Belém, um internato, assim como a personagem deste romance, né? A Irene. Ela tornou-se professora também como a Irene, e em 1963 ela publica sua primeira obra, que é intitulada A Menina que Vem do Itaiara, e que é a obra que dá início a essa trilogia. Bom, o Analdo Franco Júnior ele apresenta para a gente alguns conceitos em torno da análise dos romances. E aqui a gente tem o conceito de fábula e vamos comentar um pouco a respeito da fábula dentro da história de Eram Seis Assinalados. A fábula é um conceito que compreende os acontecimentos ou fatos comunicados pela narrativa, ordenados lógica e cronologicamente, numa sequência nem sempre correspondente àquela por meio da qual eles são apresentados no texto, ao leitor. Ela exige do leitor capacidade de realizar uma síntese da história narrada. Então, no caso de Eram Seis Assinalados, a história gira em torno de Irene, que é filha de Dona Adélia e do seu Geraldo Schneider, é um descendente de alemão. A Dona Adélia era moradora numa região que ela intitula no livro como Palmeiral, e lá aparece essa figura do seu Geraldo, que foi para lá atuar como professor de primário. Eles se envolvem, posteriormente vão para Itaiara, têm filhas, são três filhas, todas vão para um internato. Irene é a primeira a ir e retorna formada como sendo professora e indo atuar na área, além de se envolver bastante com a igreja, com a catequese. Na verdade, Irene é bem prestigiada pelo grupo da igreja. Irene tem uma. A família de Irene tem uma moça adotada, que, na verdade, o pai dela trouxe essa moça de outra família, que o nome dessa moça é Maria Alzira. Ela vivia sob maus tratos com uma mãe que a agredia constantemente. E um dia o pai de Irene, o seu Geraldo, que estava trabalhando como caixeiro viajante para pagar os estudos da Irene em Belém, na época em que ela estava para lá, ele acaba encontrando a Maria Alzira e traz ela para morar com ele por não aguentar ver ela passar por tamanha judiação, né? Só que a Maria Alzira, ela é aquele caso, digamos assim, um tanto quanto comum. Eu não sei se nos dias de hoje a gente vê tanto, né? Mas da realidade do interior. Eu acredito que em especial do Nordeste, do Norte, dessa nossa realidade de uma criança que é adotada por uma família por sofrer maus tratos em outra e acaba trabalhando como empregada da família. Não que Maria Alzira ocupe o cargo de empregada, assim falando, mas ela fica encarregada dos afazeres de casa e encontra na Dona Adélia uma figura de uma madrasta, né? Ao passo de que o seu Geraldo aparentemente é mais amoroso com ela. Então, Irene retorna para a cidade, começa a atuar como professora, é prestigiada, atua na igreja, até que ela conhece uma figura chamada Padre Enzo, que se encanta por ela, demonstra que quer ter algumas relações, e Irene, sem saber ao certo por que, começa a se envolver com ele. Parte dela queria, parte dela não, pelo menos é o que ela comenta quando ela assume a narração da história. Então não fica claro exatamente quais foram os motivos dela, além de a gente ter essa percepção dela, né? O que permite a Irene não estar sendo totalmente clara ou honesta com a gente. Bom, ela se envolve com esse padre e a história chega aos ouvidos da cidade. Quando isso acontece, a cidade toda, que é uma cidade de interior, onde as pessoas
vivem muito de falar da vida alheia, uma cidade onde predomina a, a religião, sendo que são divididos basicamente entre os católicos, os protestantes, os maçons e os espíritas, e cada grupo se degladia com outros. A gente nota isso durante a trama, porque a trama não é construída de maneira cronológica, a gente é apresentado a várias histórias. O, por vezes os personagens assumem a narração. Na verdade, boa parte do texto, alguns personagens assumem a narração. E nisso a gente fica por dentro de todas as perspectivas deles. E eles nos apresentam outras histórias pormenores da cidade. É como se houvessem várias crônicas dentro do texto. Mas, enfim, o padre combina uma fuga com Irene e vai embora. Só que Irene fica na cidade recebendo cartas dele. Nesse processo, ele já é excomungado da igreja, ela também, inclusive, perdeu o emprego como professora, pois a diretora, junto do prefeito da cidade, que por um acaso tinha intrigas com o pai de Irene, né? Essas duas figuras se juntam, né, no que se compreende no texto como para derrubar Irene do cargo por causa do boato, uma vez, por mais que isso não fosse, digamos, institucional. Bom, Irene, depois de se ver nessa situação, com até os seus melhores amigos lhe virando as costas, ela parte para um lado da cidade onde a classe social é bem menor, né? É bem mais precária. E lá, segundo o que ela descreve, apesar de tudo, ela se sente acolhida, diferente do que acontece no resto da cidade. A mãe de Irene, a dona Adélia, ela tem vários devaneios. Ela, inclusive, na cidade, né, nesse período de, no qual os boatos estão correndo, uma outra moça também morreu, de uma família que morava relativamente próximo da família de Irene. E apesar de toda essa situação, só o que se fala é no relacionamento de Irene com o padre. E a dona Adélia, ela age como. Ela chega a falar em algum momento para a mãe da menina que foi morta de que a situação a qual ela estava passando, sobre as pessoas falando dela na cidade, era bem pior do que a dela, que tinha perdido a filha. Bom, enfim, o fato é que Irene se recusa a se casar com o padre, mesmo quando Dona Adélia sugere, e a saída dela ao final da história, de todo esse emaranhado de coisas, vem através de dois amigos do pai dela, que, se não me falha a memória, são da ordem maçônica também, e eles aparecem como uma proposta de levar Irene para Belém para estudar para um futuro concurso, para que ela venha a ser professora. E no final da história a gente tem a dona Adélia se despedindo e a Irene partindo junto com o seu Geraldo num trem rumo a Belém. Bom, no texto a gente tem algum, algumas bastante referências à realidade amazônica, né? A gente é um texto que primeiro ele ocorre no Pará, no interior do Pará. Tem muitos comentários a respeito das comidas típicas, dança, enfim, a cultura em geral acaba aparecendo de forma ou outra no texto, assim como a relação do homem-natureza é um pouco diferente também. A dona Adélia, por exemplo, na sua casa ela tem um grande jardim atrás, e lá tanto ela quanto o seu Geraldo vão. O seu Geraldo fica mais com os coqueiros, e a dona Adélia, ela fica conversando com as demais plantas. Ela não gosta dos coqueiros porque eles são os prediletos de seu Geraldo, e a Dona Irene, ao mesmo tempo que ela tem uma dualidade, assim como quase todos os personagens da obra, né? Ela, ao mesmo tempo que ela idolatra, que ela ama seu Geraldo, ela também o odeia pelos muitos adultérios que esse já cometeu. Mas, prosseguindo, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente ver sobre algumas
Referências à realidade na Amazônica, né? A primeira citação. Ou, mais raro ainda, flechado pelos urubus, este nunca vi. Sabemos dele quando, vez por outra, aparece um ferido. Se não, seriam pura lenda. Mas urubus, para mandarem um flechaço em alguém, é preciso que se aventure até o reino deles. Na cidade, não se atrevem, jamais. Os urubus, nessa parte do texto, tem uma nota de rodapé que indica que eles são uma tribo indígena, uma aldeia, que vive numa aldeia, né? E por essa fala da Dona Irene, Dona Adélia, perdão, a gente pode compreender de que existe uma proximidade geográfica da aldeia com a cidade, que é uma realidade mais aqui da região do Amazônica, né? Assim como essa segunda citação também que fala sobre o rasga-mortalha. O rasga-mortalha, quando corta os ares, a gente bem que ouve, se benze e reza rápido os esconjuros. Porém, o rasga-mortalha só anuncia a morte, que é a coisa mais natural do mundo. Bom, rasga-mortalha é um nome típico de um pássaro, que é dado, acredito eu, mais para essa região, né, que ele tem um som e aqui na região amazônica acredita-se que ele anuncia a morte, né, o grito dele vem rasgando a mortalha. Aqui a gente tem uma citação sobre a relação, um pouco uma humanização das figuras naturais, digamos assim, que nos permite ver um pouco dessa relação homem-natureza, que é um pouco diferente dos demais tipos de literatura, talvez. Maria Alzira corre a chamar papai no fundo do coqueiral. Vida dele. Quando não no armazém de peixes e camarões ou nas viagens, é ali, extinguindo um formigueiro, podando um abacateiro, as árvores que plantou e viu crescer, eles consolam um coxinho deste seu ingrato rebento, a filha que lhe enche o coração de fel. Aqui é um momento que o seu Geraldo acaba se isolando, né? Porque ele é descrito por Irene até como e por Dona Adélia como um pouco choramingão. E às vezes ele prefere se isolar ou não tomar uma atitude mais drástica do que agir de fato, né? Bom, aqui a gente vai ter os conceitos do Arnaldo Franco Júnior a respeito da intriga e do nó. A intriga de respeito ao conflito de interesses que caracteriza a luta das personagens numa determinada narrativa. Aqui, sobre o nó, ele fala que é o fato que interrompe o fluxo da narrativa, criando um problema ou obstáculo que deverá ser resolvido. O nó é o que dá origem ao conflito dramático de uma narrativa. Na intriga, a gente tem o conflito, principalmente da mãe da mãe de Irene, né, dos seus pais, principalmente da mãe que não aceita o ocorrido com a filha, que acredita que aquilo foi pior do que morrer. Em alguns momentos ela fala sobre isso. Inclusive, Dona Adélia, no decorrer do texto, a gente percebe que ela tinha vários problemas com Irene. Ela acreditava que o seu Geraldo a super protegia. E tem um momento que a Irene chega a falar que ela sente ciúmes dessa super proteção que seu Geraldo tem para com ela. E também porque a Irene é uma moça muito tranquila. Ela é descrita sempre pelas características, digamos, ela não é citada por características físicas no texto, são mais qualidades pessoais, né? Ela a única coisa mais marcante que é citada sobre a sua aparência física é os cabelos loiros e alguma referência sobre a sua idade que está em 18 ou 19 anos no texto. Bom, no caso do nó, o problema ele surge o conflito surge a partir dessa situação na qual Irene se envolveu com o padre e agora é comentada para toda a cidade. E a partir disso a gente não sabe o que virá a acontecer na vida de Irene. Outros dois conceitos que o Arnaldo Franco Júnior traz para a gente é o de clímax e desfecho. O clima
como sendo o elemento que marca o auge do conflito dramático, o momento do tudo ou nada entre as forças contrárias que agem e se defrontam na narrativa. Aqui a gente pode ter o momento em que a dona Adélia sugere que Irene vá para Belém, onde está o padre, para onde foi o padre Enzo, né, depois de ser excomungado, e para onde Irene também prometera que iria após ele ir, né? Só que Irene sempre deu um jeito de enrolar ele e acabar ficando por Itaiara mesmo. E num dos momentos sua mãe sugere de que ela parta para Belém para ficar com o padre e que agora já não seria mais padre. E Irene se recusa. E aí a gente não sabe o, o que vai aparecer daí, né? Irene teve uma chance, pela primeira vez a mãe dela quis dar um basta nessa situação, mas ela tomou uma atitude independente. Ela resolveu ficar na cidade, não ir atrás de Enzo. Até porque, segundo o que ela descreve, ela não tinha sentimentos reais por ele. Ela se envolveu com ele, mas não o amava de fato. Bom, o desfecho, que é a resolução do conflito, né? É, aparece aqui no conceito do Arnaldo Franco Júnior, ele cita que o momento em que uma das forças contrárias vence e se afirma sobre a sua oponente. No caso do texto, a gente não tem exatamente essa perspectiva, né? Como eu falei anteriormente, a narrativa ela é fechada, ela se encerra quando os amigos do seu Geraldo aparecem com essa proposta de Irene fazer um concurso e se tornar professora em Belém, abandonar aquela cidade, e Irene vai embora. Irene vai embora sem demonstrar muitas reações. Inclusive, nessa parte final, a gente tem a perspectiva da dona Adélia, e ela falando sobre como Irene parecia entusiasmada, ao mesmo tempo que chorava por ter que deixar a família na primeira vez que foi para Belém, e agora ela já não parecia empenhada ou excitada com essa ideia de vida nova, por mais que ali naquela cidade ela não estivesse levando aos melhores das vidas, né? Bom, aqui como personagens a gente tem a personagem principal, que é a Irene, é nela que roda toda a narrativa. Ela é uma personagem redonda, na minha concepção, pois todos os personagens descrevem Irene como uma pessoa dócil, bondosa, e quando a gente tem a perspectiva de Irene de fato, ela é uma pessoa que quer ter independência, quer viver a vida dela, às vezes ela só quer um sossego, apesar de que ela também tem esse lado dela dócil e tranquilo, mas ela age, ela apresenta uma complexidade psicológica interessante, né? Então ela é a personagem principal, sem ela a narrativa não fluiria de forma alguma, não teria sentido na narrativa. E isso torna basicamente ela a única personagem central da obra. Apesar de que o romance ele também gira bastante na perspectiva da Dona Adélia e do bispo, principalmente, né? A Dona Adélia, que é a mãe dela, é uma personagem plana com tendência redonda. Ela é espírita. Entretanto, apesar de na maior parte do tempo durante a narrativa ela reclamar das fofocas e etc. na cidade, ela é uma das pessoas que também mais propaga esse tipo de ideia. Ela cita muito a vida dos vizinhos e gostava muito de fofoca também. A gente tem o seu Geraldo, que é uma personagem plano, ele é aquele típico pai de família que se ausenta das discussões, que tem uma amante, aquele estereótipo do cidadão de bem que a gente talvez conheça aí nos dias de hoje. Temos a Maria Alzira, que é a filha adotada, que é uma personagem que não tem muita voz, ela tá ali, ela viveu uma vida de servidão e de sofrimento com a sua mãe biológica. Quando ela vai para a casa dos Schneiders, no seu Geraldo da Dona Adélia, apesar de ela ter um teto novo, ela continua desempenhando, digamos assim, esta função de empregada mesmo, de serviçal. E o bispo, que é um bispo que acredito que seja alemão, não lembro agora exatamente, perdão.
Ele vem para Itaiara e é o líder da igreja. Inclusive ele que excomunga o padre Enzo, e muitas vezes durante a narrativa ele entra em conflito pela situação na qual Irene se enfiou. Ele demonstra, ele diz que quer defendê-la, mas ao mesmo tempo ele abdica de toda essa ideia. Ele fala que ele planeja ir à casa de Irene, conversar com os pais dela, reverter toda essa situação, mas quando ele imagina o caminho até lá, as pessoas olhando ele, passar pela mesma coisa que Irene passou quando perdeu o emprego, que ela teve que ir até a prefeitura, o prefeito assinar a sua carta de demissão e todas as pessoas da rua olhando para ela, enfim. O bispo não suportou muito bem a ideia disso e acaba desistindo de ir lá. Então ele fica mais num conflito ali de eu tenho que fazer o certo pelas minhas escolhas e pela figura que eu represento aqui, mas ao mesmo tempo ele se acovarda nesse sentido. Bom, o espaço, aqui nos conceitos de Arnaldo Franco Júnior, o espaço é compreendido como o conjunto de referências de caráter geográfico e arquitetônico que identificam os lugares onde se desenvolve a história. No caso de, de Eram Seis Assinalados, fica claro que o romance se passa no Pará, uma cidade do interior, né? Inclusive esse trecho aqui a gente tem algumas cidades pela qual o seu Geraldo passa com seu trabalho de caixeiro viajante, que nesse trecho ele fala: e tudo fazia para rarear as idas e vindas, o pinga-pinga, Quatipuru, Tracuatelma, Capanema, Timboteal, Peixe-Boi, Igarapé-Açu, Jambueiro, Castanhal, Santa Isabel, Belém e seu afã por chegar em casa depois da penosa estafa. Aqui a gente vê citação a algumas cidades da região, daqui do estado do Pará, e enfim, no texto é citado que é nesse contexto que se passa a história. Uma cidade de cerca de 15 mil habitantes, segundo o que é comentado na narrativa. Bom, a gente tem algumas referências a espaço, como eu disse, às vezes alguns personagens, na maior parte do tempo, alguns personagens assumem a narração e eles acabam emaranhando tudo, porque eles têm lembranças e aí a gente tem retornos a alguns momentos, e aí nesses momentos alguém pode ter feito uma viagem e está falando sobre algum outro espaço, mas a gente não tem informações diretas sobre esse espaço, então eu decidi focar em dois espaços específicos que são mais comentados dentro da obra e que a gente vê como mais físico, digamos assim, que é Itaiara, né, que é a cidade, que é um local público, aberto, lá a narrativa se passa lá tanto de dia quanto de noite. É uma cidade que a gente entende aqui ser uma cidade de interior, especialmente por esse tipo de trecho como as partes que citam as veredas e as matas, né, esse clima de cidade pequena mesmo, assim como essa na qual que umas moças estão provocando a Maria Alzira, né, mesmo que ela não tenha assim um parentesco biológico com a Irene, ela acaba sofrendo as consequências também do romance da Irene com o padre, né, e aí as moças provocam ela. A boneca da cidade está prenha, abortou, é o que se ouve pelas beiras desses igarapés. Inclusive, os igarapés é o local que a Alzira usa para lavar as roupas. E ela escolhe horários específicos que ela sabe que as pessoas não vão estar lá também, né? E o espaço secundário, a gente tem a residência da família Schneider, da família de Irene, que é um local mais fechado e mais privado. Inclusive, como a família está desprestigiada, apenas eles ficam na casa, eles não recebem visitas, eles só recebem a visita dos amigos de Geraldo, né, no final da narrativa, que apresenta a resolução para Irene. Assim como também recebe, por vezes, a visita de Rosa, que é uma amiga de Irene, mas que a ignorou completamente, a botou para fora quando a Irene resolveu visitá-la, mas que aparecia lá às vezes para comer, né? Só que ela ia às escondidas, escolhia um caminho pelo qual ela não pudesse ser vista. Bom, no espaço da residência da família, a gente não é introduzido muito sobre o dentro da casa. O que a gente tem mais é um espaço onde a dona Adélia e o seu Geraldo se deitam, às vezes, ou ficam em cadeiras
austríacas, se não me falha a memória. E a gente tem principalmente o jardim na parte de trás da casa, que é onde a dona Irene gosta de ficar muito. E ela conversa com todas as plantas como se fossem entes, né? Que tem toda essa questão do espiritismo dela. Ela ali enxerga figuras. Aqui a gente tem um trecho que fala: Dona Adélia está resmungando para as plantas, ter-se filha para nos dar essas mortes, mais valera não ter nascido, para debaixo da jaqueira. Bom, a ambientação, que segundo o Arnaldo Franco Júnior, ela compreende a identificação do modo como o ambiente é construído pelo narrador, né? Nesse caso, a gente tem uma ambientação reflexa, que é produzida ou composta por meio de focalização de personagens, que a partir de sua preocupação ou ponto de vista, constroem o ambiente onde se desenvolve a ação. Né? A ambientação, nesse caso, ela é construída principalmente pela perspectiva dos personagens. A gente vê aqui nesse caso como é do bispo, nessa citação, quando ele resolve ir à casa de Irene. Apesar dos cochichos, dos olhos maliciosos por detrás das persianas, eu num palco com 50 spotlights não estaria devasado como neste instante, ao atravessar este gramado, como é vasto. Nunca me pareceu tão longo o caminho daquela casa. E a gente também tem essa outra, na qual a Irene já se sente sufocada, né? Ela sente como se as árvores a estivessem sufocando. Lugar que tanto amava que se tornou horroroso pela solidão. Os olhos mal me encaravam, quando senti que até árvores do nosso sítio me sufocavam e a frescura boa de outra hora virou coisa de mau assombro. Sobre o tempo, a gente não tem marcas cronológicas, como eu disse no início, talvez uma referência aos cruzeiros, em algum momento que citam que passaram 20 minutos, mas fora isso, o tempo não segue uma ordem cronológica. Aqui a gente tem um trecho onde o padre ele entra num claro trecho que indica o tempo psicológico. Ele reflete sobre a ida à casa da Irene e ele faz isso durante umas 4, 5 páginas. Isso é à tarde. E quando a gente percebe no final do texto, no final desse trecho, ele fala que acabou se perdendo em meio a isso, e já é noite e ele acabou nem indo à casa dela. Enfim. A gente também tem a presença de analepses, muitas. Como eu disse, os personagens vão contando a história e às vezes, por exemplo, a Dona Adélia começa a falar de umas pessoas, de antigos moradores da cidade e algo que aconteceu com eles, como uma família que foi à praia e que posteriormente descobriram que eles estavam fugindo de contas porque não tinham ir lá, porque lá eles poderiam pescar e não passar fome. A Dona Adélia, assim como a figura do bispo, são bastante apegados com o dinheiro ou com a ideia de classe social, pelo menos. Então a gente entende que o tempo psicológico ele é mais predominante da narrativa. Não existe uma ordem clara dos fatos. Inclusive o texto ele se inicia com a Irene numa memória de criança, quando ela vê o pai dela subindo no pé de açaizeiro. Essa memória retorna num ponto mais à frente do livro, que é aí que a gente descobre que, na verdade, né, era só uma memória de Irene. Bom, o foco narrativo, a gente tem um narrador em terceira pessoa, como a gente pode perceber nesse texto. Irene no caminho do morro, rumo à casa de uma antiga lavadeira de sua mãe. Sofre. O que ela queria não era ser hoje, mas voltar atrás. De novo, menininha. Bom, aqui a gente tem também nesse romance um caso de onisciência múltipla seletiva, que é um dos conceitos que o Arnaldo Franco Júnior apresenta para a gente, né? Sobre a onisciência múltipla seletiva, ele fala que é o recurso que cria um efeito de eliminação da figura do narrador, que é substituída pelo registro de impressões, percepções, pensamentos, sentimentos, sensações que remetem à mente das personagens. A gente pode entender isso como o que eu comentei aqui anteriormente, né, que
as personagens assumem a narrativa e a gente tem totalmente a perspectiva dela, a dona Irene falando ou a dona Adélia falando de Irene como se ela fosse uma prostituta, como uma mulher per- uma mulher, enfim, baixa. E a gente, quando a gente tem acesso a Irene narrando a história, a gente percebe as coisas por uma outra perspectiva, uma outra ideia, né? A ideia de Irene. Aqui a gente tem, aqui coloquei um trecho que evidencia essa passagem do narrador, né? Narrador em terceira pessoa para a personagem assumindo a narração, para a onisciência múltipla seletiva, no caso. Prossegue Dona Adélia. Marido que Deus deu para meus encantos e meu tormento, onde te escondes nesta hora de mormaço? Bom, sobre o romance em geral, o tema que eu acredito que ele gira em torno é essa questão do preconceito de gênero, em especial machismo, ou é uma cidade machista, um sistema todo machista. A maior parte do tempo o padre não é acusado das coisas, o foco, o alvo é Irene, assim como a rivalidade feminina está bem presente com as amantes do seu Geraldo, a mãe de Irene, que às vezes rivaliza com ela, por conta do pai, aparentemente. E, enfim, mas apesar disso, o texto aborda outros assuntos, como religiosidade, no caso das pessoas que são espíritas, maçônicos, católicos ou protestantes, e os conflitos que ocorrem entre esses grupos religiosos, maus tratos, como no caso da Maria Alzira, que é uma criança que sofre na mão da mãe biológica, e também o preconceito social, pois a Irene acaba se isolando com um grupo, né, minoritário, um grupo periférico, que as pessoas da cidade também rejeitam, que é lá onde ela encontra abrigo, mas durante a narração de outros personagens a gente percebe que a perspectiva é de que essas pessoas são tratadas como moribundos, como leprosos, são pessoas a não se estar perto. E aqui a gente tem as referências bibliográficas, né? Que são apenas o romance, que eram seis assinalados, da Linda Norcelina, e o texto base para análise, que é Operadores da Leitura Narrativa, do Arnaldo Franco Júnior, que está dentro do livro Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas. Muito obrigado pela atenção e é isso.